A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados, das 20 às 21 horas, o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou... Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nessa obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. O que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. O Senhor Jesus, uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus, que seja comigo, que seja contigo, que seja conosco. Exatamente. Vamos acompanhar hoje o poder sobrenatural de Deus, se assim Deus quiser e permitir, no livro de Ezequiel, capítulo 21 em diante. Acompanha conosco se você tem a tua Bíblia, e se você não tem, fique atento, né, na palavra de Deus, se você quer ser abençoado. Porque as escrituras de Deus, elas são claras, né? Elas são para mim, para ti, para nós. Tem gente que pensa que vai de Deus, vai para a igreja, se converte a Deus e procura seguir a Deus e pensa que os problemas terminaram. Está mal informado, porque os problemas virão sobre nós. Está tudo aqui na Bíblia. Eu agora me converti a Deus, me batizei, baixei as águas, estou convertido, agora não vou ter problemas. Primeiro está mentindo, né? Que não é verdade. Se alguém me ensina para ti dessa maneira, já para começar está mentindo, porque não é verdade não. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos enfrentar enfermidades, dores, coisas semelhantes a isto, né? Ou em outro sentido, né? Está tudo na Bíblia, está tudo na palavra de Deus, quer ver? Se vai ver o que Deus vai falar conosco aqui, ó. Como Ele tem falado e o que Ele vai falar. Como Ele tem falado e vai continuar falando conosco, comigo e contigo. E se é para criança de peito, diz as escrituras de Deus, lá para o mais idoso que for, está aqui, ó. Às vezes nasce um nenê, né? Para te ver que nasce um nenê recém-nascido, ou às vezes ainda está no ventre da mamãe, e o nenê já nasce com problema, já nasce com uma doença, já nasce com uma enfermidade, já nasce com algum tipo de dificuldade. Não são todos, né? Claro que não. E como tem nenê que nasce com a saúde tão abençoada, né? E às vezes, que nem no meu caso, né? Foi me dar esse problema agora. Mas tem pessoas que nascem com a saúde abençoada demais e vivem muitos anos com saúde, né? E muitas vezes ainda se gloria, né? Bate no peito. Não, eu nunca fui no médico, eu nunca precisei ir no médico. Estou com 70, 80, 90 anos e nunca precisou ir no médico. Mas de repente dá um problema, uma enfermidade, da noite para o dia acaba matando o sujeito, né? Ou dá uma enfermidade que às vezes vai até o final da vida sofrendo. Está tudo na Bíblia, está tudo aqui. Então, o problema virá para mim, para ti, para nós. Para o moço, para a moça, para o jovem, para o velho,
pro rico, pro pobre, pro preto, pro branco, vem para todos nós aqui, ó. Aqui, ó, quer ver? Vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus, então, no livro de Ezequiel, capítulo 21, em diante. Se não me falha, é Velho Testamento, exatamente. Então, às vezes você vê uma pessoa enfrentando dificuldade, mas a pessoa foi avisada, né? Pessoa que não se deu por avisar, tá aqui, ó. O que significa a palavra de Deus aqui, no título da palavra de Deus aqui, ó? A espada do Senhor, a espada de Deus. Sabe o que quer dizer o título da palavra de Deus? Em outras palavras, Deus vai permitir problemas na minha vida, na sua, na nossa, enfermidade, dores, dificuldade em algum tipo de área. Nós mesmo passamos apertado para José, né? Um beijo no coração de toda a nossa clientela. Um beijo no coração de todos os nossos clientes. Que Deus possa guardar muito nossos clientes, conservar nossos clientes, dar para eles, dar para elas muita saúde. Muita saúde. É o que nós temos pedido a Deus, né? Que Deus possa dar muita saúde para nossos clientes. Porque um sujeito sem saúde, ele não consegue fazer absolutamente nada. Nada. Nós pensamos que temos alguém com saúde, rapaz. Mas sem saúde, não se faz nada, não é verdade, irmão Josenei? Um beijo no coração de todo familiar do irmão Josenei. Nós sem saúde não temos alternativa alguma sem saúde. Não temos argumento, não temos ação nenhuma sem saúde. Está aqui na palavra de Deus. Então, quando Deus muitas vezes permite um problema, se você não tiver alicerçado nas escrituras de Deus, você cai mesmo. E o problema toma conta. Está aqui, ó. A espada do Senhor. Então, que diz o versículo 1 ao versículo 2, ó. Veio a minha palavra do quem? Do Senhor Deus, dizendo: filho do homem, volve o rosto contra quem? Contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de quê? Contra a terra de Israel. Sabe o que é profetizar contra a terra de Israel? Profetizar, orar contra o mal. Nós temos que orar contra o mal. Orar contra qualquer tipo de enfermidade, dores, de coisas semelhantes a isso, temos que orar contra. Porque as escrituras estão nos afirmando aqui, ó. Claro que tudo é com permissão de Deus, que muitas vezes nós enfrentamos um problema ou outro, uma enfermidade, uma dor, uma coisa semelhante, é com permissão de Deus. Mas se o próprio Deus está dizendo para nós orar contra, então quer dizer que se Ele permitir, acontece na minha vida, na sua, na nossa. E se Ele não permitir, não acontece. Vai que Ele atende a nossa oração e não permite, né? Está tudo aqui, ó. Presta atenção para te ver, ó. Filho, ó. A espada do Senhor diz assim, ó, no versículo 1, versículo 3, para eu entender melhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Eu tenho que orar, você tem que orar, nós temos que orar contra o mal, contra os problemas, contra o povo corrupto. Não é orar contra as pessoas, mas orar contra o mal que há no povo corrupto hoje, que é um espírito maligno, né? Nós temos que orar contra esses problemas. É o que nós temos que fazer, orar contra, pedir para Deus nos guardar, nos proteger, nos livrar. Pedir para Deus anular, para Deus suspender, para Deus repreender, é o que nós temos que pedir a Deus. Está tudo aqui, ó. Então, do 3 ou 4 diz assim, para não entender melhor: diz a terra de Israel, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor:
eis que sou contra quem? Contra ti. Todo aquela que estiver fazendo errado, fazendo por gosto, ou fazendo o pensamentos mais ou menos assim, Deus ele é contra. Tá aqui, ó. Tá aqui. Deus ele é contra o mal. Deus é contra o erro. Deus é contra a corrupção desse povo aí. Se eu fizer alguma coisa errada, como faço todo dia, Deus é contra. Então eu não tenho mais que procurar me consertar com Deus. Porque está aqui na palavra de Deus. Eu erro todo dia. Todo dia, 24 horas, eu tenho que lutar para me consertar com Deus, né? Para Ele me perdoar, para Ele me poupar, para Ele me abençoar. Coisas semelhantes eu tenho que pedir para Deus, porque eu erro 24 horas. Imagina você errar por querer, né? Querendo errar. Não, eu faço do meu jeito, porque eu acho que desse jeito. Esse jeito tá certo. Na hora que chegar o problema que bater na sua porta, e você vai arrancar os cabelos da cabeça. Aí é tarde, né? Aí é um pouco tarde. Porque até que resolve o problema, uma vez sai lágrima dos olhos, não tá aqui na Bíblia. Quer ver do 3 ou 4 para entender melhor? Diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha. Agora me lembrou, né, do irmão Newton Júnior, do Recife, né, irmão Newton Júnior? Deus abençoe o senhor, um beijo no seu coraçãozinho da sua família, né? Do irmão Newton Júnior. O senhor é pastor, é bispo, é apóstolo, é diácono, o senhor é servo de Deus, né? Exatamente. O irmão Newton Júnior é do estado do Recife. Que bênção, glória a Deus pela sua vida. O senhor é um homem de Deus, certamente, que o senhor está pela Bíblia, né, irmão? Irmão Newton Júnior, né? Lá do Recife, é ouvinte do nosso programa. Glória a Deus pela sua vida. E que Deus conserve o seu coraçãozinho, a sua mente, né? Mais e mais que Deus venha abençoando mais e mais a sua vida, tá bom, irmão Newton Júnior do Recife. Glória a Deus pela sua vida, né? Que bom, senhor ouvinte aí do Recife. Um beijo de coração de todo o povo do Recife, tá? Glória a Deus pelos irmãos aí do Recife, né? As coisas funcionam assim, né, irmão? Se nós ir pela Bíblia, dá certo. Se nós não ir pela Bíblia, não dá certo. A verdade é essa, sim. Se nós ir pela Bíblia, dá certo. Se nós não ir pela Bíblia, não dá certo. Agora nós mesmo meditando com a Josi um dia desse, hoje mesmo, né? Ali um beijo de coração do Ado Domanski, um beijo de coração do da Veiga também, que mora pra cá da Barca dos Crentes. Um beijo de coração de todo esse povo aí da Barca dos Crentes, Rincão dos Potreiros. Aí ontem mesmo nós falando com o da Veiga, né? O irmão do Abel da Veiga, que mora ali pra cá da Barca dos Crentes. Aí eu dizendo, mas nós ganhamos bastante ovos, acho que umas 4 dúzias, 5 dúzias, né? Ali do Ado Domanski. Digo, nós temos bastante ovos, e eu gosto muito de ovos. Já não fizemos conserva, mas cozinhamos um pouco à noite, quando deu um tempinho, né, Ade? E eu agora, antes de vir pra cá, eu tinha almoçado um pouquinho, meio-dia, daí consumi uns ovos, né, de galinha, cozidinha, que coisa boa, né? Aí hoje pegou o da Veiga também, né? Ali seu vizinho, Ade, ali embaixo, né? Com mais, eu não sei se 3, 4, 5 dúzias mais de ovos. Então, é que Deus manda as pessoas, Deus abençoa as pessoas para dar as coisas para nós. E um dia desse eu andando, Deus falou, tu já pediu para me abençoar lá as galinhas, a propriedade, a vida dele? Que é no caso do Domanski, né? Eu digo, é verdade, mas tem que pedir mesmo. O senhor abençoar, cuidar da saúde para ele, né? Assim é do da Veiga, assim é do fulano, assim é do ciclano, assim é do Beltrano. Mesmo que não traga nenhuma agulha para mim. Diz as escrituras de Deus, orar um pelos outros. E nós temos orado com a Josi, pela nossa saúde principalmente. Ou melhor dizendo, primeiramente, e daí orado pela sua saúde, que muitas vezes você não sabe a utilidade, o valor que tem a saúde que Deus nos dá.
Meu Deus do céu, a coisa mais boa do mundo, Deus dá saúde pra gente. Eu mesmo trabalhei essa semana com a Josso ontem e hoje, né? Já tô quase guardando as muletas para a glória de Deus. Quase, né? É na hora de Deus, né? Mas estou quase guardando, não sei se vai uma semana, 2, 3, um mês, 2, eu não sei. Mas eu calculo que logo nós vamos guardar as muletas para a glória de Deus, né? Então, só que os problemas virá sobre a minha vida, acaba esse problema, posso andar um tempo assim, né? Com mil maravilhas, de repente, pode surgir outro problema, pode surgir outro problema, nós vencemos aquele outro problema, depois de nós vencer aquele outro problema, pode surgir outro problema ainda. Então, não vá pensar você que está dentro da igreja, dentro da casa do tesouro, está nos caminhos de Deus, se converteu, baixou as águas, se batizou, procura andar de acordo com a palavra, você não vai pensar que vai ser só mil maravilhas, que todo dia mil maravilhas. Não é assim. Se alguém te ensina dessa maneira, primeiro está mentindo, porque não é. Os problemas virão. Por isso que as escrituras de Deus estão dizendo assim, que alicerça na palavra de Deus, que as escrituras de Deus, demais, fica tranquilo. Agora, se alicerçar na areia, que quer dizer, olha para uma coisa, olha para outra coisa, se apega num, se apega no outro, aí está complicado, porque a hora que vir um problema, de rumo você jeito. Esse problema aqui que veio sobre a minha vida, se não é a infinita misericórdia de Deus, o amor e a graça dele, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu me senti muito apertado. Então muitas vezes o problema pega o sujeito e acaba matando, está na Bíblia. Quer ver? É com permissão do próprio Deus, está aqui, ó. Então do 3 ou 4 para entender melhor. Presta atenção. Diz a terra de Israel, assim, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Tá na igreja ou não tá? Tá nos caminhos de Deus ou não tá? Vai enfrentar problema. Eu vou enfrentar problema, você vai enfrentar problema. Nós vamos enfrentar problema. A humanidade vai enfrentar problema. Enquanto nós viver aqui, nós vamos enfrentar problema. Nós vamos enfrentar problema. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não é verdade, Jairuzilo? Irmão Jairuzilo, um beijo de coração, do irmão Jaci, toda a família Zini, né? Agora me lembrou um beijo de coração também lá do meu parente, meu primo, sempre, com certeza, o irmão Juarez, né? O Juarez é esposo da... Tem que me lembrar o nome dela, senão vai ficar feio. Vai ficar feio, mas logo me lembro o nome dela. Da Jacira. Agora me lembrou. Se eu não chegasse a me lembrar o nome da Jacira, pra mim ia ficar feio, né? Porque eu lembro o nome da Cristina, o nome da Anice, né? E tem que lembrar o nome da Jacira também, que é a esposa do meu parente, né? Meu parente Juarez, um beijo de coração do Juarez, da mamãe do Juarez, de toda a família do Juarez, que é da nossa família, né? Agora me lembrou, né? Deus abençoe mais e mais vocês aí, tá? Uma hora dessa, se assim Deus quiser permitir, nós vamos lá na casa do Juarez passar o dia, né? Se Deus quiser, agora só estou aguardando alguém consertar, ou através de alguém seja consertado o nosso corcel ré para nós sair para fora. Eu não vou colocar no templo muitas vezes, né? Não sei como é que tá as estradas. Nós queremos sair pela manhã, né? Visita um, visita outro, passei aqui, passei lá, se assim Deus quiser permitir, vai ser mais ou menos assim. E agora me lembro do Juarez, que teve ontem ali lavando a moto conosco. Então, rapaz, olha só o que diz aqui, ó. Isso é pra mim, pra ti, pra nós, ó. Do 3 ao 4, para entender melhor. Diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Eu que estou na igreja, uma comparação fácil de entender, eu tenho que tomar muito cuidado para que Deus não venha eliminar comigo. Você entendeu agora? Que Deus não venha permitir vários tipos de problemas que eu não venha suportar. Eu tenho que procurar obedecer as escrituras de Deus conforme está escrito aqui, ó.
E na igreja é muito bom, é um dos mandamentos, é uma das obediências. Mas não ser apenas visitante e apenas ouvinte, não. Não é mandado, não resolve nada. Apenas visitante e apenas ouvinte não vai acrescentar nada na vida de vocês. E nem na minha, se muito menos. Nós temos que buscar ser o quê? Ser praticante. Se quer dizer a palavra praticante, ser obediente. Obediente. Quanta gente não falou aí? Pessoas perturbadas, mesmo usadas pelo Satanás, pelo demônio, que querem cortar minha perna. Eu estou sabendo da notícia. Tá, mas e quem foi que falou? Não sei. Se foi um, foi dois, foi três, foi meia dúzia, foi centenas, que iam cortar minha perna, o médico ia cortar minha perna. Não cortar minha perna. E ser pessoas maldosas, pessoas usadas pelo diabo. Como você pode querer o bem para a sua vida, querendo o mal para a vida do outro? Não, o que você planta, o que eu planto, o que nós plantamos, é o que nós vamos colher. Não é verdade, irmão Nilton? Lá do Recife. Não é verdade? É assim que funciona. O que eu plantar é o que eu vou colher. Mas tu tá me amaldiçoando. Um dia alguém falou, tu tá me amaldiçoando. Mas não, é a senhora mesmo, o senhor mesmo que amaldiçoa a sua própria vida. Porque as escrituras de Deus estão dizendo que claramente o que nós plantamos é o que nós vamos colher. E daí? Se planta coisa boa, não vai colher coisa má. Planta coisa má, não vai colher coisa boa. Está na Bíblia. O que o homem planta é o que o homem colhe. Olha, através dessa enfermidade, meu Deus do céu, que tantas coisas tenho aprendido. Agora me lembrou um beijo no coração do Gilson, né? O Gilson é sobrinho da Glaci, do finado Cacato, me lembrou agora. Deus, com certeza o Gilson é ouvinte, né? E a Glaci também, né? Deus abençoa mais e mais a Glaci, a toda a sua família. Agora me lembrando do Patrick também, eu quero ir acampar com os gurinhos de lá, com o Uruguai. Então, que coisa boa, rapaz, querer o bem para sua vida. Mas eu não vou com a cara do Mato Grosso, não gosto do Mato Grosso, tenho raiva do Mato Grosso, tenho nojo da cara dele. Continua você com nojo. Eu vou continuar orando por ti, para Deus te libertar, para Deus te curar, para Deus abrir seus olhos, trocar seus pensamentos, desses pensamentos malignos, e que seja segundo os pensamentos de Deus, você venha se arrepender. Tá tudo aqui, tá tudo na Bíblia. Quer ver? Se não é de Deus, rapaz, pensando mal para a vida dos outros. Como eu posso querer o bem para a minha vida pensando mal para a sua vida? Não funciona não, negativo. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, Continuando do 4 ao 5, Ezequiel capítulo 21 em diante. Do 4 ao 5 diz assim, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo o quê? Todo vivente. Você entendeu agora? Deus está dizendo que eu tenho vários defeitos, vários ou milhares de pecados, das suas ignorâncias, do seu limite. Deus está dizendo para mim, para ti e para nós aqui, Então nós temos que lutar o máximo. Quanto menos nós errar e mais se acertar com Deus. Está tudo aqui, Quer ver? Vamos repetir para entender melhor. Do 4 ao 5. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Hoje eu estou bem, né? Hoje a senhora está bem, o senhor está bem. E amanhã? Bom torcer que amanhã amanhecemos com a saúde, abençoado, tranquilo, né? Mas e amanhã? E daqui a pouco? E daqui a 1 minuto? E daqui a 1 segundo? Bom torcer que temos tudo bem. Porque às vezes, que nem no meu caso mesmo, eu anoiteci com a saúde e amanheci encontrando essa enfermidade, essa dificuldade em trabalhar, né? E até hoje ainda enfrento um pouco dessa enfermidade.
mas para a glória de Deus, com a força de Deus, está saindo, né? Está saindo. Estou já pegando muita força nas mãos, nos pulsos, né? No meu joelho. Então, todos nós temos que se curvar para Deus, entender que só Deus é Deus. E pronto. Está tudo aqui, ó. Rapaz, a coisa é muito séria. É para mim e para nós, né? A palavra de Deus é para mim e para nós, para todos nós. Está aqui, ó. Quando Deus diz assim, ó, desde o sul até o norte, quer dizer que Deus está dizendo é no geral. Quando Deus diz aqui, ó, presta atenção para ver, porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo vivente. Então, Deus está dizendo contra todo. Se pensa que essa bagunça desse governo que está aí, essa corja de ladrão, essa quadrilha de ladrão aí que está governando nosso país, se pensa que isso vai ficar assim? Vai nessa, você ver. Vai nessa. E aqueles apoiadores desse povo aí? E esse povo que apoia esse povo aí? Se me desculpa, me perdoa, né? Você está apoiando quem? Você está apoiando ladrão? Você está apoiando corrupto? Você está apoiando bandido? Deus, ele está dizendo que ele está muito mais e mais contra ti. E pode vir um problema que você vai pro caixão, tá aqui, ó. Deus está dizendo que ele vai eliminar. Ou o que está acontecendo aí no Japão, se é onde? Tá, mas e Deus está dizendo também, né? Que certos tipos de pessoas nem sepultados não vão. Vai sumir, vai desaparecer, que nem acontece aí nos países que afundam os prédios inteiros, né? Desaparece, não fica ninguém. Tá tudo aqui, tá tudo na Bíblia. Eu peguei no livro da Bíblia. Deus está dizendo que esse povo, essas pessoas, nem sepultadas não vão. Às vezes acontece um problema que tu nunca mais encontra o corpo, né? Tá tudo na Bíblia. Então, tem que tomar cuidado. Ou está com Deus, ou pela obra de Deus, ou pelo evangélico de Deus, ou está contra Deus. Tá tudo aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, dos 5 ao 6, para não entender melhor. Olha só o que Deus está dizendo aqui, ó. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirarei da bainha a minha espada. Você vê o que está acontecendo aí? Os temporais, tornados, chuva de granizo, vendaval, outras coisas, né? Que a gente acompanha as redes sociais de vez em quando, e acontecia isso aí no nosso país. Eu pergunto para a senhora e para o senhor dessa geração nossa, isso aí acontecia? Eu não me lembro, eu nunca tinha visto contar isso aí não, de acontecer esse problema aí. Então, eu, o senhor, a senhora, nós estamos sujeitos a enfrentar muitos problemas, além desse aí, tá tudo? Tremores de terra, aqui em Gramado mesmo, estava mostrando no vídeo, que a terra está se deslocando, ela está se abrindo, né? Gramado é pertinho aqui, né? Gramado é pertinho. O que a Jô se mostrou num vídeo, que ela viu no vídeo, a terra está se partindo, ela está cedendo. Esses são os sinais, está tudo na Bíblia, está aqui, ó. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que Deus não vai cobrar de ti, de mim, de nós? Vai cobrar. Seja bonito, seja feio. Não interessa, Deus vai cobrar, porque Deus é amor e justiça, está aqui, quer ver? Que coisa forte, né? Tem que estar atento, rapaz. Procurar fazer as coisas certas, fazer a coisa certa e fazer o que é certo. Coisa boa. Tá aqui, ó. Dos 5 ou 6 para entender uma. Saberão. Quando Deus está dizendo aqui, ó. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirarei da bainha a minha espada. Jamais voltará a ela. Rapaz, eu procuro me informar cada dia, mais e mais com o Espírito Santo de Deus, para me ficar sabendo das coisas, né? Como Deus deu para Salomão sabedoria, se Deus me der, porque Ele jamais vai dar para alguém sabedoria como Salomão, jamais. Não houve, não haverá homem sábio como Salomão. Mas eu penso assim, eu e Deus,
Se Deus me der o mínimo dos mínimos, uma sabedoria como Deus deu para Salomão, mínimo dos mínimos, quer dizer que mínimo dos mínimos, não sei nada explicar, né? E eu, para mim, que Deus tem me dado, né? Eu tenho dito para as pessoas, meu brinco falar ali, não, para você me conversar é só se eu tiver fora do Espírito de Deus, porque você brinca, eu te chamo de mentiroso, pode ser quem for, né? Às vezes eu digo, rapaz, mas é mentira. Um dia eu falei desse, não sei, falei, o rapaz me entrou numa conversa fiada, digo, não, mas o senhor me desculpa agora. Quem falou para o senhor é mentiroso, está mentindo, é o senhor que está mentindo. Ou a senhora, me interessa quem? Eu não me interessa quem. É invenção sua ou é mentira sua? Do senhor, assim, está tudo na Bíblia. Mas tu arrisca, Mato Grosso? Não, eu arrisco mesmo porque só Deus ele manda na minha vida. E só Deus é dono da minha vida. E assim como é dono da sua vida. E quem me guarda é Deus, quem me sustenta é Deus, quem me abençoa é Deus, quem me prospera é Deus, quem me dá a vida eterna é Deus. E aí por diante, vamos em frente. Vamos até o fim agora. Eu creio em nome de Jesus, vamos até o fim agora. Vamos até o fim. Para a glória de Deus. Então, dos 6 ao 7, diz assim, presta atenção. Dos 6 ao 7 bom dos 5 ao 7 para entender melhor. Sabe quando, olha só a palavra essa aqui, ó. Olha, presta atenção, meu filho. Presta atenção. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirarei da bainha, minha espada jamais voltará a ela. Em outras palavras, Deus está dizendo, jamais volta a espada de Deus, né, para a bainha. Não, Deus está dizendo que ele está triste com a humanidade. Deus está dizendo que ele está triste conosco. É uma destruição da natureza dele. Porque eu sei isso, porque eu sei aquilo, porque eu faço, porque eu desfaço, porque eu tenho dinheiro, porque não tem nada, rapaz. O cara não tem dinheiro, não tem bem, não tem caminhoneta, não tem gado, não tem soja, não tem milho, o homem não tem nada. Não tem estudo, não tem nada, o homem não tem nada. Porque tudo é Deus que dá. E se Deus resolver passar para outro, Deus passa também, tá tudo. O cara fica na lama, tem que ficar. Tem gente que precisa ficar no barro mesmo. Tem gente que precisa ficar no barro mesmo. Eu fico observando, né? Pessoas que pensam que é alguma coisa, né? Aí de repente dá uma queda, né? Barbaridade. Porque o cara anda jururu, né? Preocupado. E eu já observando o Espírito de Deus também, digo, como é que uma pessoa pode plantar o mal e querer colher o bem? Existe. Está tudo na Bíblia aqui, ó. Continuando, diz assim, ó. Meu Deus do céu. Do 6 ao 7. Tu, porém, o filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com a amargura, amargura. Aí o sujeito tem uma pontinha de gado, tem uma propriedadezinha, como diz o gaúcho, tem um dinheirinho no banco, tem um estudozinho, e ele pensa que é alguém, né? Que ele é o cara. É nada, rapaz. Tu é um comedor de feijão, um arroz, é nada. Tu é um comedor de abóbora, de batata. Tu não é nada. Comedor de salada. Você é um sujeito que não é nada. Simplesmente Deus permite uma dor forte na barriga sua, da senhora, às vezes você não sai do banheiro, não. Isso aqui, ó. Você pensa que é alguém? Hoje você tem gado, tem caminhonete, tem dinheiro, tem fazenda, tem isso, tem aquilo. E vamos ver amanhã, tá aqui, ó. Vamos ver amanhã. Se você vai permanecer com isso. Isso eu digo pra mim. A palavra de Deus diz pra mim. E assim diz pra ti, diz pra nós. Hoje eu brincando com o Jairozinho, né? Só que o senhor não vai levar a sério, não, irmão Jairo. É só uma brincadeira, não vai levar a sério. Um dia eu inventei fazer uma brincadeira com alguém. Foi com o Marion, né? E com alguém mais, né? E daí as pessoas levam a sério e pensam que é sério. Não, é só uma brincadeira, né? O irmão Jairo diz, o senhor me deu, você falou que naquela época que nós estávamos lá, que nós não tínhamos muitas vezes condição de comprar o pão, o senhor me deu uns 5 quilos de puxeirinho, né? Digo, hoje talvez o senhor vai me dar 5 quilos de carne mesmo. Já te dou. Aí vai que o irmão Jairozinho me dá, eu pego. Glória a Deus, pego. Porque se nós ganhar hoje um ovo, uma laranja, nós vai calcular e vai tirar o dízimo para casa do tesouro. É assim que funciona.
Era bom tirar o dízimo conforme é para a casa do tesouro, a 10ª parte, nem menos e nem mais, é a 10ª parte, assim funciona. E a Deus vai abençoar como Deus tem abençoado, né? É assim que funciona, mas tem gente que carneia um boi e não dá 1 quilo de carne para ninguém. Vai nessa. Alguma vez eu chorei, né? Digo, se um dia nós chegar o dia, se Deus quiser, nós estiver carneando, chega uma pessoa carente, que eu sei que é carente, eu peço para ele ajudar, é claro. Digo, olha, aqui eu vou lhe dar 5 quilos de carne, vou lhe dar mais isso, o senhor comer com a sua família. Ah, tá louco, rapaz, como é que não tem? Mas tem gente que não te dá 1 quilo de carne. Tem gente que tem, aparente, se quer dizer que tem, porque não tem nada, mas ele não te dá 1 quilo de carne. Ele não te oferece uma laranja, não te oferece uma dúzia de ovo, né? É verdade, da veiga. Ele não te oferece nada. Ele prefere jogar fora que repartir contigo. Tá na Bíblia. Reparte, rapaz, não seja miserável. Tá tudo na Bíblia. Então, do 7 ao 8, para nós entender melhor. 7 e 8 diz assim, ó. Vamos entender bem. Quanto te perguntarem, por que suspira tu? Para e faça uma análise hoje. Tem gente que chega e me pergunta, né? Ô Mato Grosso, mas e o que deu contigo? O que foi que aconteceu? Qual é o problema? O que foi que deu contigo? Alguém sabia que era o mosquito da dengue. Não, o mosquito da dengue não dura 4, 5 meses. Ou mais ou menos não dura, talvez umas semanas. Assim Deus quiser também, pode picar e morrer o mosquito e o sujeito passa liso, né? Com a bênção de Deus. Eu digo, pois olha, o que me deu o mosquito da dengue te ferrou, do chikungunya. Eu digo, não senhor, não tem nada a ver não. Eu digo, isso aqui diz a medicina, né? Que me deu tal de artrite reumatoide. É o que a medicina diz, né? O nome científico, né? Eu digo, mas olha, isso não passa mais de uma dor reumática e tipo um pasmo que nós falávamos no passado. É isso mesmo. Mas é brava a coisa, meu Deus do céu. Digo, eu pensei que fosse light, mas eu enfrentei problemas gravíssimos, né? Muitos me viram deitado ali praticamente 1 mês, né? Que eu não conseguia nem levantar, nem me virar para um lado nem para o outro, né? Aí muitas vezes eu chorava, né? Digo, meu Deus, aí Deus falava, não filho, fique tranquilo, eu permiti em ti, mas você persevera na minha palavra, no meu espírito, eu vou passar isso de você, eu vou dobrar a saúde na tua pessoa e na pessoa da tua esposa, rapaz. E vou te capacitar, vou te ensinar coisas que nunca eu te ensinei. Aí eu ficava, aí eu cantava, glória, glória a Deus, glória a Deus, e chorava, diga, eita Deus poderoso, né? Pai, digo, você vai me ensinar, e realmente Deus tem me ensinado muitas coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender, né? Deus tem me ensinado, rapaz, Ele tem me capacitado, e eu tenho orientado a Jôs, que o Jôs tem uma coisa, tem que ficar atento. Agora à noite ele estava conversando com a Jôs, digo, nós temos que conversar, Jôs, e muitas vezes Deus tem me orientado através da Jôs. Não, aprendi através de ti, Deus falou para ti, através de ti eu aprendi, e eu, então tem que estar atento, diz a palavra de Deus, com os ouvidos atentos à palavra de Deus, não? Então o que diz o 7 e o 8, que coisa forte, olha só, o 7 e o 8, quanto te perguntarem por que suspira, tu então dirás, por causa das novas, quando elas vêm, todo o coração desmaia. Tá vendo? Pecado é enfermidade por causa de pecado, dores, doença, coisas semelhantes a isso. Isso aí é normal, né? Isso é normal. Deus pode permitir, talvez Deus permitiu essa enfermidade na minha vida, pode ser por milhares de pecados que eu tenho pecado contra Deus, né? Pode ser, com certeza, provavelmente que sim. Mas a solução é a minha pessoa reconhecer que Ele é o único Deus na minha vida, o meu Salvador, meu Jesus maravilhoso, e que só Ele pode remover, pode arrancar de mim todos os problemas.
e me dobrar a saúde. E é o que Deus está fazendo, eu creio. É! Perguntei para a médica agora, digo, mas qual é o motivo, dona médica, doutora, perdão. Qual é o motivo, doutora, que ainda não, meu joelho não voltou ao normal? Até hoje ela me respondeu, porque a medicina tem limite. É? A medicina tem limite. É o que nós estávamos conversando com a esposa do seu Renato Cunha, né? Que eles têm uma filha que é médica, né? Tem limite. Daí diz a dona, pois é, mas como é que tem tanta gente que não acredita em Deus? E ela orienta assim, olha a natureza dele. Pois é, mas é Bíblia, né? Está na Bíblia. Tem gente que não acredita, mas quando esmaga um dedo, né? Deus o livre. É, nós estávamos conversando um dia dele. Então, é normal, está na Bíblia. O homem ateu, mulher ateia, que não acredita, né? Paciência, está na Bíblia. Então, para entender melhor, diz assim, quando te perguntarem por que suspira, tu então dirás, por causa das novas. Quando ela vem, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que ela vem e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Se Deus está dizendo, pronto, rapaz. E se é para mim, para nós, Deus está dizendo e pronto. Mas o que o Mato Grosso ensina lá, eu não acredito. Isso é problema seu. Isso é problema da senhora, não sei se é problema. É muita perturbação mesmo. Vou dizer uma coisa, é muito demônio na vida de vocês, porque não acreditar na palavra de Deus, é pessoas endemoniadas mesmo, cheio de demônio. Deu uma cegueira terrível, né? Pessoas, olha, derrotadas mesmo, tá tudo aqui. Porque não acreditar na palavra de Deus é pessoas endemoniadas, né? Pessoas derrotadas, tá aqui. Ai, meu pai, não acreditar no poder sobrenatural de Deus? Pessoa derrotada mesmo, tá aqui. Vou repetir um pouquinho. E todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Não é igual resenhar, conversar piada, bater com a língua nos dentes, mentir, inventar, nada disso. Não, resolve não. Palavra de Deus é e pronto, acabou. É verdade verdadeira, palavra de Deus, pronto, acabou. Acredita ou não acredita, pronto. Só que os problemas virão para a sua vida e para a minha vida e para a nossa vida. Assim. Aí eu lembro, o fulano lá, ciclano, Beltrano, estava indo tão bem, rapaz, prosperando, dando certo, conquistando, estava dando volta por cima, tinha uma boa saúde, e agora olha o que deu nela, Pois é. O que as escrituras de Deus estão dizendo aqui, E essa enfermidade que me deu? Quantos não me perguntaram, mas e o que deu contigo, Mato Grosso? Que hoje tu está aí de muleta? Digo, isso é permissão de Deus, isso é a disciplina de Deus, a coisa mais boa, não sei o que encontrou muita graça, que coisa boa, disciplina de Deus. Que coisa boa! Não lembro com quem que nós estávamos sorrindo, mas é coisa boa, porque a disciplina de Deus, se quer dizer em outras palavras, é o ensino do Espírito Santo de Deus para aquele que quer aprender e seguir a Deus até o final da sua vida aqui, porque a vida eterna se ganha por esforço, se conquista por esforço. E aquele que para, que desiste, que abandona, que vira as costas. Eu dei os parabéns para o irmão Ramão, né? Irmão Ramão, ele gravou CD, né, irmão Ramão? Gravou pendrive também. E irmão do Boca Rica, irmão do tio Cacique, agora me lembrou. O irmão tio Ramão, eu chamo de tio Ramão, né? Digo, mas que coisa, eu quero pegar uma hora, eu quero pegar um pendrive do senhor, né? Ou talvez eu vou pegar uma hora dessa, nem procurei ter um louvor do senhor para mim ouvir, né? Tu vê o dom que Deus deu pro irmão Ramão, né, pro tio Ramão.
tocar para Jesus, cantar para Jesus, de o que Deus concede ao Senhor, que o Senhor vai até o final da vida assim. Que coisa boa, não existe coisa melhor. Louvar a Deus, não existe. Tocar para Deus, cantar para Deus, não existe coisa melhor. E digo, meus parabéns, de quem diria, né, irmão? Eu mesmo não sabia que eu tinha esse dom de cantar, né? Diz ele que não pegou letra de ninguém, não. Deus deu na memória dele e gravou, tá gravado. Onde é que eu até pegar um CD para escutar, né? Do irmão Ramon. Então, os problemas virá sobre a nossa vida aqui, ó. Continuando, diz do 8 ao 9, ó. Veio a mim a palavra do Senhor Deus, dizendo: filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor. Assim diz o quem? Assim diz quem? Assim diz o Senhor Deus. E se Deus está dizendo, meu Deus do céu. Agora vamos falar em Deus dizendo. Um beijo no coração do irmão Fabiano Melo, da sua família. Eu não sei se é o irmão Fabiano Melo que está ajudando as limpezas da cidade. Eu vou pedir para o irmão Fabiano Melo, se é ele, se é alguém, né? Para pedir um favorzinho para vocês, tá? Tirar o barro lá da beira da rampa nossa, tá? Já tá cheio aquele buraco lá, tá? Eu pedi esse favor para vocês aí, tá? Não sei quem que tá reparando agora da limpeza da cidade, mas eu pedi para tirar o barro, que já aquele buraco já tá cheio, né? E meus parabéns também, irmão Fabiano Melo, só que não ficou como foi falado, né? As quadras ali que foi patrolada, né? Não ficou aquele capricho, me desculpe, me perdoa, né? E aquela outra também, aquele ali, tem que limpar bem limpinho, deixar bem bonitinho, cascaiar bem bonitinho, para dar uma visão bonita daqui de cima ali do seu Delvão. Fica uma visão muito bonita. Aquela lá, eu passei também naquela lá perto da Maria, também não olhei, aquela lá perto da... mas tem que fazer uma coisa, você me desculpa lá, o Vaceis, a equipe de Vaceis me desculpa também, mas tem que ser melhor a coisa, tem que ser mais bem feito, né? Ficou uma coisa, limpou, mas ficou uma coisa bem melhorzinho, bem uma coisa bem de qualquer jeito, né? Para não falar em outras palavras, tem que ser mais caprichado o negócio. Mas meus parabéns, já melhorou muito, ele saiu aquele capoeirão terrível, né? Tá bom, irmão Fabiano Melo? É uma benção, guri, que Deus conserve o seu coraçãozinho, né? Deus guarde o senhor, sua família toda, tá? Então, pelas escrituras de Deus, é assim que funciona. Tá aqui, ó. Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, o Senhor, a espada, Deus repite duas vezes, a espada está afiada e polida. Lembrou do irmão Jocelino Correia, né? Beijo no coração dele, de toda a família. Na é verdade, irmão Jocelino Correia, disciplina de Deus, ou aprende ou sofre. Nós temos que aprender, deixar do erro, deixar de falar o errado, deixar de muitas coisas erradas e procurar fazer o certo, não que nós façamos o certo. Tá tudo aqui, ó, para nós não sofrer consequências. Quando nós estamos fazendo errado, nós temos que orar. Por isso que nós temos que orar, pedir a Deus a orientação, a direção, se é da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus. Porque quando não é da vontade de Deus, cuidado que logo cai a casa, né? Logo cai as telhas na cabeça, quando não é da vontade de Deus. Tá tudo aqui. E quando é da vontade de Deus não tem problema, mas quando não é da vontade de Deus, que é da nossa vontade, a carreira não vai longe, né? A carreira acaba logo, tá tudo aqui. Acaba logo a carreira acaba logo, tá tudo aqui. Acaba logo. É o próprio Deus que está falando, acaba logo a carreira, tá aqui. Então, agora quando é da vontade de Deus, por que tem uma meia dúzia que bate para parar comigo? Bate daqui, bate dali, bate de lá, amanhece e anoitece, né? Lutando para parar comigo. Mas parar como, rapaz? Se Deus está na minha frente, quem manda na minha vida, quem dirige minha vida, quem comanda a minha vida, a vida da minha esposa no geral, tudo que nós temos é de Deus. Parar de que maneira? É loucura de vocês, é ignorância, é burrice. Tá tudo aqui, ó. É o demônio enganando a vida de vocês. Vocês que estão amaldiçoando a vida de vocês. Tá tudo aqui. O que o homem planta colhe, tá aqui, ó. Agora me lembrou do Clovinho, né? É verdade, Clovinho? É uma benção, Clovinho, a sua família, né? O mecânico Clovinho, um beijo no coração dos mecânicos também, né? Então, olha só o que diz aqui do 9 ao 10 para entender melhor. Ó, filho do homem profetiza e diz assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida. Meu Deus do céu.
Você sabe para que serve a espada? Porque ela não tinha de primeira aquela espada desse tamanho, não sei de... era com tal de S, né? E era afiada pelos dois lados que eu vejo contar, né? Os dois lados afiados. Para que serve uma espada daquela? É para morte, rapaz, é para problemas. Mas não é essa espada que Deus usa, não. Deus está dizendo assim, rapaz, de tanto que vocês estão teimando comigo, vocês rebeliando comigo, eu acabo com vocês. Vou permitir um problema, uma enfermidade, uma doença mortal, acaba. Estou chegando no limite, agora tem que matar vocês mesmo, dizendo, o coração é duro demais, está tudo aqui. É isso que Deus está dizendo. Se converter, se parar, Deus devolve tudo, as bênçãos de novo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Mas se nós não parar, aqui de fazer um mal para a vida dos outros, tem que parar. Do 10 ao 11 aqui, para não entender melhor. Afiada para quê? Está aqui, exatamente. Afiada para a matança, polida para reluzir, como relâmpago. Israel diz: alegramo nós o cetro do meu filho, despreza qualquer outra maneira. Tá vendo? Muitas vezes você, ou a mim, ou a nós, seja que for, despreza a palavra de Deus, não dá crédito à palavra de Deus, não quer obedecer o que Deus manda e obedece outras coisas. E é o que Deus está dizendo aqui, Vai. E Deus está dizendo, mas eu me canso com você, está na Bíblia. Eu vou acabar contigo, com o senhor, vocês não têm explicação. De tanto que Deus nos ama, né? Ele luta. Mas quando o ser humano não quer, aí ele chama para lá, né? Aí lá sim. Então, é fácil entender. Ou está com Deus ou não está com Deus. Então, do 11 ao 12 diz assim, mas Deus, responde, Deus se a espada a polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posto na mão do matador. Você entendeu agora? Quem sabe o que pode acontecer na minha vida e na nossa vida decorrer dos dias, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta. Você sabe o que pode acontecer na minha vida e na nossa vida? Ou coisas boas ou coisas ruins? Você sabe? Você sabe no futuro? Quem que sabe no futuro? Quem que sabe decorrer dos dias? Só Deus sabe, rapaz, ninguém mais de nós sabemos. Bom torcer e bom pedir tanto a Deus 24 horas para acontecer só coisas boas em nossas vidas. Agora vai saber, né? Só Deus sabe, rapaz. O pensamento que eu tenho é que Deus venha melhorando a minha vida e a vida da minha esposa e a sua vida. E você não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus, e ainda muitas vezes zomba da palavra de Deus, fala mal da palavra de Deus. E daí? O que você pensa? Resmunga, empina o nariz, torce o nariz, bate com a língua nos dentes, mente, conversa fiado, tá tudo aí. E daí? Como é que a sua vida vai equilibrar? Sua vida cada vez fica pior, tá tudo aqui, Tá vendo? E assim funciona. Os problemas, Deus vai permitir problema cada vez mais na sua vida, tá aqui? Aqui, Do 12 ao 13, para não encerrar, se não me falha. Grita e geme o filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Este juramento com o meu povo estão entregue à espada, pois para
Ó, pois pancada na tua coxa. Rapaz, Deus, ele, com certeza, ele vem muito triste com a humanidade. Com certeza, Deus vem muito entristecido conosco. Se é comigo, contigo, conosco, né? Humanidade. Porque em vez do ser humano preservar a natureza de Deus, preservar as águas, preservar as vertentes, preservar a natureza que Deus deixou para nós, né? Não, o ser humano ele quer destruir. O sujeito vai cortar uma árvore sem haver necessidade, para mim, ele tinha que ficar na cadeia, pelo menos 1 ano. E os quais que arrancam mais árvore? É os agricultores. Não digo 100%, né? Mas quase 100%. Os quais que arrancam mais árvore? Que acabam com as árvores, que pegam as dragas e cavocam, arrancam as árvores à noite e enterram tudo à noite. Hã? Quem é que faz isso aí? É eu? Lavador de carro? Não. Quase 100% dos agricultores. Acabam com as vertentes tão bonitas, né? Avalam os banhados e acabam com as vertentes, atuam as vertentes. Tá, mas isso aí é de Deus? Não é de Deus. Deus deixou para nós ocupar no seu limite, não destruir que a natureza dele. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu não sei, agora essa chuva de granizo aí, teve gente que não colheu 1 grão de nabo, de não sei o que lá, nós estávamos conversando um dia desse coisa. Por causa do quê? É o que você planta que você colhe. E as dívidas, cada vez mais dívida, por qual é o motivo? Você está fazendo errado, rapaz. Você está fazendo errado. Não pode ver uma árvore na beira da estrada, uma planta, querem cortar, querem arrancar, querem enterrar, querem destruir. O cara para cortar uma árvore, arrancar uma árvore sem haver necessidade, tem que colocar ele na cadeia. Mas hoje, né? Ó, pagam fiança, pagam e não vão para cadeia. Não tem de fiança, não poderia existir, nem pode existir negócio de fiança. Tem que ir para cadeia mesmo. Aí terminaria o problema. Mas não, tem dinheiro, paga, né? Paga o advogado, compra o juiz, compra o promotor, compra... Então, o que resolve criar lei? Então não precisa criar lei. Porque a lei é só para o pobre, não para o rico, precisa criar lei, então. Eu vi pau ferrado, que hoje eu não conheço mais, não vejo mais pau ferrado, árvores, coisas. Não, essas beiras de estrada aí, ó. O povo tá tão mal, se eu tivesse como prefeito, eu ia mandar arrombar de novo tudo, né? Porque estão plantando já dentro das estradas, rapaz. Isso é uma falta de respeito de uma meia dúzia de agricultores, mas se eu estou com o prefeito, eu mesmo ia botar o ordem da casa. Eu queria que um camarada viesse conversar comigo, eu ia chamar a polícia ambiental, mandar prender ele. Não tem fiança, tem que colocar ele lá na cadeia. Acabaram com os matinhos da beira das estradas. Acabaram com as árvorezinhas da beira das estradas. Digo que sem vergonhinha do povo, que ganância. Digo, a hora que morrer, vai levar 1 grão de soja, de milho, de trigo, de alguma coisa dentro do caixão. Não! Criar lei e não executar a lei não resolve. E o cara cortar um pé de árvore para mim, eu tenho orado a Deus mesmo, né? Tem uns camaradas que nem serviram tudo. Dia desse eu vi na frente de uma igreja aí, né? O camarada mandou cortar tudo as árvorezinhas que tinha na frente da igreja. Digo, meu Deus, quem será que mandou cortar aquelas árvorezinhas? Meu pai, cortar umas árvores, rapaz, para um pouco. Corta aqui, corta lá. Cortar uma árvore. Se não tem cabimento, rapaz, tá tudo aqui, ó. Só para encerrar. Diz assim, ó. A espada do Senhor. Quando a justiça de Deus chegar, Deus permitiu o problema na sua vida, não vai reclamar, não tem porque reclamar aí. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Papai maravilhoso, Deus poderoso. Entrego tudo e todos em tuas mãos, papai. Quanto à minha vida, a nossa vida. E peço a ti os cuidados do teu Espírito Santo por nós. Por favor, papai. Tem misericórdia de nós, perdoa esse povo, papai. Tão incrédulo, tão maldoso, tão mal com a tua natureza, papai. Perdoa eles. É claro que a tua palavra está dizendo que jamais voltará atrás. A tua palavra se cumpre. Senhor, e que eles possam reconhecer o erro, voltar atrás e se arrepender para contigo, Deus poderoso. Assim eu te peço, entrego todos e todas em tuas mãos. Declara as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
e que tua palavra se cumpra em nós 24 horas. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo maravilhoso, Deus. Se assim Deus quiser e permitir, estarei aqui no próximo sábado, no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus, que seja conosco. Amém e graças a Deus. Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente